Olá meus amigos, cá estou eu de novo, mais um vídeo para este canal, mais um registro para a história do meu canal. Hoje é dia 10 de setembro de 2023, da era cristã. Faço questão de ressaltar isso, da era cristã, vou ressaltar sempre, certo? E hoje eu estou aqui para... Eu vou tentar ser um pouco mais, vamos dizer assim... Eu vou tentar ser um pouco mais... mais natural. Deixar as ideias virem. Porque eu não tenho nenhum roteiro aqui. Não tenho nenhum roteiro neste vídeo. Certo? Então, deve ser por isso que este vídeo não é assim tão acessado, né? Que não tem roteiro. Eu só tenho um celular bastante precário na minha mão. Um computador. Notebook. Ali é uma câmera também. Então, não tem mais nada. Nada tecnicamente, né? E claro, tem muitas ideias na cabeça, muitas coisas na minha cabeça. E muito acesso à internet, que é muito mais importante. A internet é uma coisa muito importante. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Se você tá acessando a internet, você tá assistindo esse vídeo, né? Supondo que você está acessando a internet. Sabe o que é a internet? De onde vem a internet? Não vou falar a história da internet. Se você quiser, pesquisa na internet. A internet fala da internet. A internet é uma grande linguagem. Bom, nessa linguagem tem muitas linguagens, certo? Tem esse aplicativozinho maravilhoso aqui chamado Google Tradutor. Aqui você pode escrever na sua língua, por exemplo, na minha língua é português, né? Eu posso escrever na minha língua, né? E aqui naturalmente traduz para a língua, qualquer outra língua. Aqui no caso tem o inglês, mas pode ter outra língua. Tem várias línguas aqui. Tem o georgiano, tem o galês. Deixa eu ver do georgiano. Geórgia fica onde? Você sabe onde é que fica a Geórgia? Geórgia é um país. Ou é um país, é um povo. Vamos ver na internet. Na internet me responde essas coisas. Vamos ver, a Geórgia. Onde é que fica? Geórgia. Ah, não. Não. Geórgia é um país. Fica na onde? No leste europeu. Próximo ali da Rússia. Geórgia é uma república semipresidencial, democrática, blá blá blá, mimimi, que fica fazendo fronteira com o quê? Com a Rússia. Geórgia. Muito legal. Vamos ver. A Geórgia fala uma língua diferente, né? Então, diferente do russo. Né? O russo é uma língua, a Geórgia é outra. Georgiano é outra. Vamos ver. Aqui no Google Tradutor. Deixa eu escrever aqui uma coisa linda, maravilhosa. Para traduzir em georgiano. Vamos ver. O planeta Terra é a casa da família humana. Por isso, precisamos amar a Terra, mas devemos amar ainda mais aquele que fez a Terra. Quem fez a Terra é mais maravilhoso que a Terra. Quem adora a Terra não adora o que fez a Terra. Quem adora a Terra vai ficar sem o dono da Terra. Vamos ver. Escrevi muitas coisas, né? Mas é o que tá aqui na minha cabeça agora. Então, olha que letras difíceis, diferentonas. Poxa vida. Será que os georgianos sabem ler isso? Será que a maioria dos georgianos são alfabetizados? Vamos ver. Internet, me responda isso. Geórgia. Vamos ler. O nível de analfabetismo na Geórgia. Vejamos.
Ó, a população é alfabetizada lá, interessante. 99% da população com mais de 15 anos é alfabetizada. Nossa, que interessante, legal. Então eles sabem ler isso aqui, essas letras estranhas. Eu aqui não sei ler, né? Eu sei ler as letras, essas letras aqui. Essas letras aqui são muito diferentes dessas. Depois eu explico um pouco sobre a diferença fundamental que você tem que saber dessas letrinhas para essas outras milhares de letrinhas que possam ter por aí. Mas vamos lá, me concentrarei aqui. Então, esse aqui, essa informação, como é que eu vou dizer? Essa ferramenta, é uma ferramenta fantástica. Essa ferramenta do Google Tradutor, quando eu acessei pela primeira vez essa ferramenta, eu fiquei maravilhada. Eu disse, meu Deus, uma ficha, sabe? Uma ficha caiu da minha cabeça, assim, como que um choque de realidade. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanto poder, de fato, o Google gerencia. Porque veja só você, o que é que eu tô falando de poder aqui? Que eu vou falar muito de poder nesse áudio. Olhe, você tem que entender o que eu tô falando. Veja, o poder, verdadeiro poder, né? Enfim, o poder. Sabe o quê? Conhecimento. Ter conhecimento, tá? Não informação, mas conhecimento, saber. Saber é poder, né? Como dizia o Michel Foucault. Mas, veja você. O que eu tô falando? O Google, essa empresa, né? Que é uma empresa lá sediada nos Estados Unidos. Eles têm uma quantidade de poder circulando ali na mão deles, no controle, na administração deles, que é um negócio que não se fez em nenhuma parte do mundo, em nenhuma civilização, em nenhuma era. Aí eu comecei a pensar, por quê? Veja, por que eu tô dizendo isso? Olha, veja bem, só esse aplicativozinho aqui simples, que é o Google Tradutor, eles têm, olha aqui quantas línguas eles têm. Aqui, isso aqui é um banco de dados, preste bem atenção, um banco de dados que contém línguas e mais línguas. Como é que... Samoano? Onde é que fica Samoa? Você nem sabe onde é que fica Samoa. Estes caras sabem onde fica, foram lá e coletaram dados sobre a língua dos samoanos. Dados que estão aqui, ó. A língua deles. Os samoanos, onde é que fica Samoa? Os samoanos não tem, certamente eles não têm nem alfabeto próprio. Mas tá aqui no Google Tradutor. Samoa. Vamos ver. Vamos ver. Samoanos. É uma região... Aqui, Samoa, na Oceania. Na Oceania. É uma ilha, certo? E tem vários povos diferentões lá, ué. Povos diferentões. Né? Segundo o Google aqui, né? Segundo a tradução do Google. Como é que os samoanos foram parar em Samoa? Já parou pra pensar? Porque Samoa é uma ilha. Quer dizer, gente, tudo isso aqui tem na internet. Se você precisar, você acha. Certo? Tá aqui, inclusive, no Wikipedia. Que é outra ferramenta fantástica, é a Wikipedia. Né? Enfim. Tá aqui. Aí você pensa, como é que esses caras conseguem isso? Sabe como eles conseguem, assim, acumular tanto poder? Quer dizer, porque pra você botar... traduzir, né? Botar esse banco de dados aqui. Porque esse é um banco de dados, né? Conectando esses bancos de dados uns com os outros, porque eles conectam o banco de dados da língua portuguesa, né, do alfabeto e do alfabeto, presta atenção, da parte escrita e da parte falada, porque você pode ouvir, não todas, né, são todas as línguas que tem essa ferramenta, mas as línguas, são as línguas latinas, né, e as línguas orientais, a maioria, eles têm uma ferramenta. Deixa eu colocar aqui para você ver que ferramenta é essa. Vamos pegar o holandês, que é uma língua latina, né? Quer dizer, que está com o alfabeto latino. Você pode escutar. Então, eles têm a grafia da língua no banco de dados. Isso é um banco de dados, preste bem atenção, porque é isso que o Google gerencia, banco de dados. Então, eles têm nesse banco de dados a grafia dessas palavras. E eles têm o som, e eles cruzam esses bancos de dados para nos dar, né, informações mais elaboradas, como, por exemplo, a tradução. É um negócio fantástico.
Aí você pensa, quando eu vi o Google Tradutor pela primeira vez, eu fiquei assim, assombrada com a capacidade de ação que hoje o homem, né, com poder, com informação, tem. Porque você veja, para isso ser construído dessa forma, né, isso aqui é muito dinheiro investido, é gente trabalhando, gente pesquisando, gente sendo, né, à disposição ali sempre para poder manter esses bancos de dados e, né, porque veja, as pessoas imaginam que a internet é uma coisa séria. Não, tem pessoas trabalhando com isso, né, o tempo todo trabalhando. E essas ideias circulam lá entre eles e eles criam programas novos, ferramentas novas assim, né? Cruzando informações, cruzando dados. Isso são pessoas, certo? Vamos colocar aqui. Google. Google. Vou botar o Google no Google, né? Olha, o Google foi fundado lá nos Estados Unidos, né? É uma empresa riquíssima. E eles têm acesso, não é só porque eles têm dinheiro, né? É porque eles têm acesso aos poderes dos mundos, né? Dos povos. Então eles viajam o mundo, eles têm pessoas que trabalham lá de várias partes do mundo. Esses dois caras aqui, Larry Page e Sergey Brin, são os fundadores, né, do Google. Bom, estes caras aqui, eles são parte da grande elite, a verdadeira grande elite do mundo, a casta, certo? Que realmente move o mundo aí nas suas entranhas. E olha só, veja esse cara aqui, esse Larry Sergey Brin, por exemplo, né? Vamos ver um pouco da história desse homem. Esse homem é um dos cofundadores do Google, certo? Esse homem é norte-americano. Ele estudou na Universidade de Maryland College Park, Stanford. Ele é super rico, né? Mas assim, ele estudou em vários lugares, foi para vários lugares. Ele tem parentes, preste bem atenção nesse detalhe. Este homem aqui, ele tem parentes na Rússia, certo? Ele tem descendência russa. Segundo as informações aqui do próprio Wikipedia. E ele é judeu. Judeu. Então a casta do mundo é judaica, certo? E é judeus aí do mundo todo, certo? Judeus ricos, preste bem atenção, porque você tem que saber a diferença, né? Os judeus pobres são os que são geralmente sacrificados nas grandes reviravoltas da história. Porque a história, né, ela é irracional, costuma ser irracional. E nas grandes reviravoltas da história, sempre tem judeus para morrer, judeus pobres. Judeus ricos não morrem, eles deixam filhos e eles ficam gerenciando a riqueza do mundo. Certo? Isso aqui é que eu quero que você entenda. Então esses caras estão com poder na mão mesmo, mas é um poder sem comparação. Você não tem como saber, né, até onde vai esse poder que eles têm na mão. Mas, né, temos a história aí para nos ajudar. A história, né, como eu disse. Estes caras aqui, esta última semente da diáspora judaica, né, essa diáspora endinheirada. Veja, gente, olha. Tem uma coisa que tem, assim, que eu tenho... que tem consumido meu coração ultimamente. Que é essa história dos judeus, né? Os judeus, olha só, o que é o judeu, né? O judeu é um povo, é o que sobrou da tribo, né? Israel, que foi, né? Enfim, os caras da Bíblia, né? Os caras que, né, tem a Bíblia na mão. É um grupo étnico, né? E eles, lá na década de 70, da era cristã, certo? Essa história foi o que fez a humanidade mudar, né? Os rumos históricos. Eles foram, né? Sofreram lá uma guerra contra os romanos. Bom, de lá pra cá, eles passaram por várias partes do mundo, fugiram para várias partes do mundo, para a Europa, para a África, né? E também para a América, certo? Então, existem judeus em toda a parte do mundo. Por causa disso, que na época da Segunda Guerra Mundial, teve essa paranoia sionista que levou muitos estados, né? Não foi só o estado alemão, tá? Mas vários estados tinham essa paranoia de perseguir os judeus, né? De
pegar os judeus, porque eles achavam que os judeus tinham alguma culpa na história, né? Eles achavam que judeus é que eram os responsáveis. Essa é a loucura do mundo, né? Achavam que os judeus é que eram responsáveis por Jesus ter morrido. Parece só assim, se presta. Mas o pior de tudo, né? Não é achar que o judeu é o culpado por Jesus ter morrido, né? O pior de tudo é achar que se você matar os judeus, resolve o problema do mundo. Que é a maior insanidade, né? Mas essa insanidade funcionou na cabeça de muita gente. Do século passado. E não se engane, porque certos tipos de loucura sempre se renovam na Terra. Por isso que eu tô dizendo, a história ela é irracional, né? E agora eu sei que existe uma certa, né, os judeus sionistas, né, que foram os que retornaram para Israel, para ser Israel que tá aí, são os sionistas, né, os judeus sionistas. Esses judeus que fizeram de tudo, estão fazendo ainda, para que o povo de Israel volte para a Terra Santa hoje, eles são uma minoria, sempre foram uma minoria dentro daqueles que saíram de Jerusalém na década de 70. Eles são uma minoria. A minoria que tem mais dinheiro, a minoria que ficou com o ouro, certo? Com a riqueza, que fica aí acumulando riqueza, acumulando ouro entre as nações. Então, esses sionistas modernos foram os responsáveis pela criação desse Estado de Israel que está aí hoje, que é um Estado só de fachada, né? Só um Estado beligerante, é um Estado de guerra. Ainda é a continuação da Segunda Guerra. O Estado de Israel hoje é a continuação da Segunda Guerra. Não se engane você. Isso aqui é falsidade burocrática para manter a guerra. Bom, mas para que isso acontecesse, muita gente morreu, né? Muita gente de vários países e de judeus, né? E esses judeus, os que não morreram, ficaram aí pelo mundo perambulando como sempre, tentando sobreviver, né? De um país e outro tentando sobreviver. Mas aí esses judeus sionistas, eles tiveram essa brilhante ideia de fazer um acordo com a ONU, de criar a ONU, né? Que eles ajudaram a criar a ONU, essa Organização das Nações Unidas. E eles tiveram essa brilhante ideia, vamos resolver os problemas do mundo, criando o Estado de Israel, os problemas deles, né? No caso, os problemas dos judeus no mundo, criando o Estado de Israel, para que o povo de Israel volte para a Terra Prometida. Repare, você veja. Bom, isso é uma loucura completa. Mas eles estão colocando isso adiante, né? Esses sionistas. Esses sionistas funcionam nessa base. Eles querem que o povo de Israel, que as tribos dispersas, né? Que eles chamam aqueles que viviam antes em Israel e por várias razões da vida divina, né? Porque Deus manda, né? E aí eles saíram de lá, né? Aí eles querem que o povo volte para lá de qualquer jeito. Olha, e tem outro detalhe importante sobre esses sionistas, que eu quero que você entenda. Eles acreditam que todo o retorno do povo de Israel para a Terra Prometida, né, das tribos de Israel que ficaram dispersas, que o retorno dessas tribos vai acontecer com a chegada do Messias. Sim, porque eles estão esperando ainda o Messias. Eles não acreditam, né? Esses sionistas aqui que eu tô falando. Esses que estão, né, nos esquemas de poder do mundo. Eles acham que vai vir um Messias. Né? Um Messias. Eles não acreditam naquele Messias que veio no primeiro século cristão, né? Que morreu na cruz. Eles não acreditam que aquele era o Messias. Até hoje estão aí remendando histórias velhas, dizendo que não, aquele não era o Messias. E eles estão esperando um Messias, né? E para isso eles acumulam todo o ouro que eles podem, né? E tentam seduzir os judeus que ficaram espalhados pelo mundo a voltar para Israel. Alguns voltaram, alguns caíram nessa cilada e voltaram. E aí estão aí enfrentando essas guerras infinitas que eles levantaram lá no Oriente Médio. Isso aí só acaba no fim do mundo mesmo, tem jeito. Só no Grande Armagedon, que vai ser, né, terrível. Mas eles querem que o povo de Israel, que os que ficaram aí espalhados pelo mundo, voltem para lá para pegar essa guerra todinha, né? Você veja só. Você veja o que é esse povo sionista aí. Bom, mas eles estão esperando o Messias. O que eles estão esperando? O anticristo, né? Óbvio. Né? Não é óbvio isso? Eles vão entregar o poder deles ao anticristo. Qual é o poder deles? Como eu disse, é o poder do dinheiro. Esse poder que faz caras como esse Pérez não sei das quantas, esse Bride não sei das quantas, Serguei não sei das quantas, né? Só porque é judeu, né?
E ele é judeu de família rica, família magnatas, bilionários, né? Então, assim, os bilionários do mundo, os magnatas que têm muito dinheiro, são eles os que administram o mundo, né? Os acidentes da história recente do mundo, não estou falando de antigamente, mas de hoje, é culpa desses sionistas de hoje. De hoje, certo? Sionistas de hoje. Olha, com isso eu não sou contra eles, eu não sou anti-sionista. É como eu disse, isso é uma tragédia, isso aqui é a tragédia do povo de Israel, esses homens assim existirem dessa forma, certo? Isso aqui é a tragédia do povo de Israel toda. Mas, contudo, todavia, até nisso Deus é bom. Né? Porque eles inventaram, né, proporcionaram para a Terra coisas como o Google, né? Com este nível de poder de interação, de informação. Que é coisa fantástica, né? Agora que eles estão indo para a Caverna do Dragão, estão. Tem um desenho aqui da Caverna, eles estão indo para a Caverna do Dragão, né? Que é o diabo mesmo, eles estão indo para a casa do diabo. E ainda querem levar muitos com eles, que é o pior que eu acho, né? Estão aí tentando administrar o caos do mundo para tentar levar mais gente para a morte. Que eu acho complicadíssimo. Então, assim, o que salva o povo judeu sempre foi uma coisa só: obedecer a Deus. Né? O povo de Israel vai voltar para a terra de Deus, para a terra prometida, na ressurreição. Tá? O judeu que sabe pensar historicamente já sabe que Israel só volta para Jerusalém na ressurreição dos mortos. Quer dizer, mas esses caras aqui eles estão esperando um novo Messias, um novo governante do mundo. Não se preocupe, eles vão ter o que eles estão procurando. Mas, fique sabendo, essas ferramentas do mundo moderno, né, todas elas, estão sendo, né, o caminho, a pavimentação de todos os cadáveres humanos que vão vir aí para o anticristo reinar. Para que o reinado do anticristo seja como vai ser, como está na Bíblia, né, como já está profetizado. Certo? Então, todas as desgraças que vão acontecer no mundo têm o aval, né, tem a participação espiritual destes diamantes, né, do diabo, né, que é o diamante do diabo, esses judeus que ficam acumulando ouro e prata no mundo, enquanto os irmãos deles, os próprios judeus, são mortos, assassinados, devastados, né? Então, sempre tem isso na história, né? Desde o primeiro século da era cristã, uma recorrência. O povo de Israel sofre, geme, padece, né? Para dar testemunho aos povos do verdadeiro Cristo que já veio, que morreu na cruz, que é o sofredor. E aí, só que sempre tem, do lado dos judeus, aqueles que se acostumam com o mundo, com as facilidades desse mundo, se corrompem com o mundo. Né? Assim como na igreja cristã também, porque lembra, a igreja cristã começou com os judeus e se espalhou entre os povos. Né? Então, do mesmo jeito, sempre tem. Então, o mundo de hoje está na mão desses judeus endinheirados, certo? E da cúpula militar do mundo, dos poderes militares do mundo. Né? Então, são esses caras que estão governando o mundo, né? A cúpula judaica, né? E a cúpula militar. Né? E, assim, é bastante trágico para a humanidade isso tá acontecendo assim, né? Mas, assim, apesar de tudo isso ser trágico, eu penso que vai ser bom no final, quando acabar, né? Quando todo esse Armagedon que estão aí armando, né? Desde a época de Jesus Cristo, né? Desde que Jesus subiu ao céu, que já estão preparando o Armagedon, né? Os homens aqui da terra, né, que querem brigar com Deus. Os Armagedon são isso, homem, né, que não obedece a Deus e continua, né, fazendo guerra. Não obedece, faz guerra. Enfim, mas o sal da terra, Jesus já deixou o sal na terra, né? Que não é sal, é pisado pelos homens. Que não tem sabor, né, vira pó. E vai virar mesmo. Então, este homem aqui, super endinheirado, super rico, super executivo, ele não tem outra preocupação na vida dele a não ser fazer esses sistemas de informação do mundo todo convergirem, né, no dinheiro, que é a marca deles, a marca do dinheiro, né?
Agora, no caso, dinheiro eletrônico, né? Um dinheiro agora informativo, informacional. Bom, é isso, gente. Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Até um próximo devaneio da minha cabeça.